Olá amigos, vou hoje fazer aqui uma gravação deste vídeo utilizando um processo diferente de trabalho, tendo em conta que o exercício que se pretende resolver tem bastante traçado e exige algum rigor. De facto, com o processo que estávamos a utilizar até aqui, não era muito adequado para fazer este tipo de problema e manter algum rigor. Sendo assim, vamos começar por preparar a folha de trabalho. Eu optei por colocar a folha ao alto, porque me parece que será uma gestão do espaço mais equilibrada e, portanto, vamos começar por medir e marcar exatamente ao meio o nosso eixo X. Portanto, a folha mede 30, quase, é um pouquinho menos, 29,7, e vamos dividir essa distância exatamente ao meio. Desenhando então o eixo X. Eu vou optar por carregar um pouquinho mais no traço do que seria o habitual, mas é por uma questão de facto de se tornar mais visível no vídeo. Esta é uma experiência que vamos fazer, vamos ajustando à medida do que for necessário. Portanto, agora marcamos o eixo Y e Z. Vamos marcá-lo também ao meio da folha. E vamos começar então a marcar os pontos dados para representar esta figura plana. Foi-nos dado um segmento AO, em que as coordenadas do ponto A são 5, 7, 2, e as coordenadas do ponto O são 3, 5, 5,5. E a primeira linha diz-nos que, aliás, o enunciado ainda diz-nos que este segmento está contido num plano de topo θ e, portanto, pede-nos para resolvermos todo o exercício utilizando o processo dos rebatimentos. Na linha A, pede-se a verdadeira grandeza do segmento AO utilizando o método dos rebatimentos. Portanto, vamos começar por trabalhar nesta linha, colocando primeiro os dados. Portanto, 5, 7, 2. Este será o nosso ponto A. E depois o ponto O, 3, 5, 5,5. Portanto, aqui teremos o nosso segmento de reta. E agora
o primeiro passo a seguir ao lançamento destes dados será, de facto, situar o nosso plano de topo. Ora, para conter este segmento de reta, o plano de topo, por ser projetante frontal, o seu traço frontal terá sempre que conter as projeções de todos os elementos que se encontram contidos nesse plano. Sendo assim, o nosso traço frontal terá obrigatoriamente que ser este. Portanto, eu terei aqui f de θ. Portanto, sendo um plano de topo, sabemos que o seu traço horizontal será, portanto, perpendicular ao eixo x e cruza com o traço frontal sobre um ponto do eixo x. Portanto, este será o traço horizontal do nosso plano θ. Portanto, a primeira coisa que nos pede na linha A é que determinemos a verdadeira grandeza deste segmento de reta, utilizando o rebatimento. Portanto, para eu rebater este plano, eu posso utilizar como charneira qualquer um dos traços, ou até qualquer reta, ou de frente, ou horizontal, pertencente a este plano. No entanto, a minha opção foi utilizar como charneira do rebatimento o traço horizontal do plano. Portanto, eu vou colocar aqui o traço horizontal é uma reta de topo, o nosso eixo será então aqui, portanto coincidente com este pontinho, em projeção frontal, e em projeção horizontal. Ele é de facto o nosso traço horizontal, portanto vou considerar que o eixo é coincidente com h de θ. Agora, eu ao escolher esta charneira vou, portanto, rebater sobre o plano horizontal de projeção. Sobre o plano horizontal de projeção posso rebater quer para a esquerda, quer para a direita. No entanto, para a esquerda tudo isto iria sair fora do limite do nosso desenho. Portanto, eu optei por rebater para a direita. E para isso vou utilizar o compasso. Eu também acho aconselhável que se use um compasso mais deste tipo, porque nos proporciona um maior controle sobre as aberturas do compasso e, portanto, eventualmente proporcionará um rigor um pouquinho melhor do que um compasso mais frágil. Portanto, eu tenho a oportunidade de regular no rodízio a abertura do compasso. Isto potencialmente permite-me um maior controle sobre o rebatimento que eu vou fazer. Portanto, já vimos que o arco do rebatimento é visível na sua verdadeira grandeza na projeção frontal. E depois, na projeção horizontal, nós o que sabemos é que este arco, por utilizar esta charneira, ocorre em planos que são paralelos ao plano frontal de projeção, ou seja, perpendiculares à nossa charneira do rebatimento. Este eixo, que é o traço horizontal, é, portanto, o que nos condiciona isto. Ou seja, a nossa conclusão é de que cada um dos pontos manterá o seu afastamento durante este processo de rebatimento. E isto ajuda-nos, de facto, a encontrar as projeções horizontais depois de rebatido cada um dos pontos. Portanto, para o ponto O, afastamento vai manter-se e a projeção frontal rodou até ali. Portanto, o meu ponto após o rebatimento estará situado exatamente aqui. Portanto, eu aqui terei O rebatido. Um raciocínio idêntico faremos para o ponto A. Portanto, vamos manter o afastamento do ponto durante o processo de rebatimento e agora vamos encontrar a projeção do ponto depois de rebatido. E aqui está o ponto depois de rebatido neste local.
Portanto, aqui teremos A rebatido. Portanto, após este rebatimento, podemos então encontrar a verdadeira grandeza do segmento de reta OA, conforme foi pedido na primeira linha do nosso exercício. Portanto, este segmento encontra-se na sua verdadeira grandeza. Agora vamos à linha B. Portanto, na linha B, pede-se para determinar as projeções de um hexágono ABCDEF, também contido no plano de topo, sabendo que O é o centro deste hexágono e, portanto, já percebemos que o vértice A é um dos vértices do hexágono. Com esta consciência, não é? Podemos então utilizar uma forma de construir o hexágono que é utilizando a circunferência circunscrita. Portanto, eu vou fazendo centro no ponto O, que já tenho como conhecimento que é o centro do nosso hexágono, não é? Eu vou aqui afinar o compasso na medida exata do comprimento deste segmento de reta que já temos aqui em verdadeira grandeza e, portanto, vou traçar a circunferência circunscrita ao hexágono. Depois de termos esta circunferência, o procedimento seguinte é apenas para determinar o hexágono em verdadeira grandeza. Portanto, este raio OA é um dos raios desta circunferência e, por passar ali naquele vértice, eu sei que no extremo oposto estará um vértice também do nosso hexágono, não é? Ali. E isto permite-me também aplicar aqui a construção do hexágono utilizando o compasso com a mesma abertura que foi usada para traçar a circunferência. Portanto, eu obtenho assim mais dois vértices e utilizando como centro o ponto A e com uma abertura idêntica, a abertura parece estar um pouquinho deformada. Só confirmar. Pronto. Existe aqui algum erro de rigor em termos de rigor, mas não é um exagero, portanto poderemos tentar compensá-lo ao longo dos restantes traçados. Isto já me permite então identificar aqui os vários vértices do hexágono em rebatimento. Portanto, agora não nos é dada nenhuma informação, podemos optar por seguir qualquer sentido na designação dos lados. Portanto, A rebatido, B rebatido, portanto, já temos aqui os vértices do nosso hexágono em rebatimento. Podemos construir o hexágono em verdadeira grandeza, embora cada um destes lados não deva ser passado com um traçado definitivo com que traçaremos depois as suas projeções. Portanto, trata-se de um ponto intermédio, uma necessidade construtiva para conseguirmos chegar ao desenho do hexágono final. Chegados a este ponto, temos então o hexágono rebatido sobre o plano horizontal de projeção e, a partir daqui, vamos procurar, de facto, as suas projeções.
Nós na projeção frontal conhecemos apenas o ponto A e o ponto O, na projeção horizontal a mesma coisa, e agora vamos ver, invertendo o rebatimento para cada um destes pontos, vamos então obter as projeções do hexágono na projeção frontal e horizontal. Portanto, vamos o processo de inversão do rebatimento, eu vou desenhá-lo aqui para o ponto D, para começar, é um ponto com alguma distância em relação ali ao centro do rebatimento. Portanto, desloco do ponto rebatido até o eixo X na perpendicular, não é? Obtenho aqui este pontinho e eu sei que esta é a medida do arco do rebatimento. Portanto, vou inverter o meu rebatimento, colocando mais uma vez a ponta seca do compasso no centro do meu rebatimento. Abrindo o compasso rigorosamente até ao ponto que eu obtive ali sobre o eixo X. E vou traçar o arco de inversão do rebatimento. Ali obtenho então a projeção frontal do ponto D. Portanto, aqui terei D2 neste ponto. E agora, este será então o ponto mais à direita do nosso hexágono, como vemos. Agora vamos procurar a projeção horizontal, traçando a linha de referência do ponto. Portanto, eu já sei que tenho ali a minha projeção frontal. Vou alinhar aqui pelo posicionamento dos eixos Y e Z, para garantir que há um paralelismo o mais possível rigoroso. E vamos aqui a D2 traçar a linha de referência até chegar ao afastamento do ponto D. Portanto, eu vejo que tenho ali o ponto D, posso até tentar aqui, na medida do possível, aproveitar por acaso não consigo traçar até ali. Terei que prolongar um pouco esta linha para ela se encontrar com a linha de referência que vem de D2. Portanto, aqui terei D1. Este mesmo processo de rebatimento, fazendo esta linha a partir de D rebatido, o arco de rebatimento e a linha de referência, mantendo o afastamento, obtém-se a projeção horizontal. Este processo será aplicado então a todos os outros pontos que nos faltam obter. Portanto, vamos passar a esse procedimento já de seguida. Vou aqui optar por utilizar o esquadro apoiado, neste caso no outro esquadro, ou numa régua, para me garantir rigor e me dar um pouco mais de rapidez de execução a estas operações. Portanto, vou fazer em série para tentar que, no caso do ponto B, ele está aqui tão próximo do eixo que é praticamente coincidente. Pronto, partindo agora destes pontinhos do eixo X, eu só terei que fazer então os arcos de contra-rebatimento para cada um deles. Portanto, aqui já temos então as projeções frontais dos pontos que estavam em falta.
Falta-nos do ponto B ainda, peço desculpa. Teremos que fazer ainda do ponto B, porque faltou fazer. Portanto, a nossa projeção frontal do hexágono, então, já podemos traçá-la aqui. Eu vou utilizar o lápis número 1, porque, uma vez que estamos a desenhar isto para ser visível no vídeo, poderá ser mais expressivo. Ok, portanto, já vemos aqui distinta a projeção frontal do nosso hexágono. E agora vamos à projeção horizontal. Portanto, teremos que procurar os afastamentos de cada um dos pontos. Eu vou usar mais uma vez aqui um mecanismo para traçado de linhas paralelas, de maneira a garantir que os afastamentos destes pontos são de facto conservados. Este para o ponto E, o ponto D já está, para o ponto F, para o ponto C, e para o ponto B. E agora vamos, partindo das respectivas projeções frontais, portanto aqui teremos a projeção frontal do ponto C, ou seja, C2. Aqui teremos E2. Aqui teremos B2. E aqui teremos F2. Temos as projeções frontais dos pontos, todas elas determinadas. Vamos agora traçar as linhas de referência dos pontos. Portanto, para o ponto F. Para o ponto B, para o ponto E, e para o ponto C. C, sim, C. Para o ponto C. Pronto, agora teremos realmente que colocar as designações e fazer o traçado do nosso hexágono. Vamos a 1, aqui teremos B1, aqui teremos C1, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Portanto, vamos então representar o nosso hexágono em projeções. Temos aqui EF, eu vou utilizar o lápis número 1.
finalmente fechamos aqui a projeção horizontal do hexágono unindo estes dois pontos. E pronto, está concluído o nosso desenho que resolve este exercício 3. Obrigado.